Enquanto o mundo olha para outros conflitos, há uma guerra silenciosa a consumir um país inteiro. No coração de África, o Sudão está a viver uma tragédia humana de proporções indescritíveis. Uma guerra civil que já matou dezenas de milhares de pessoas e um genocídio que o mundo parece simplesmente ignorar. Hoje vamos contar-te o que está realmente a acontecer no Sudão, as origens desta guerra, quem são os responsáveis, o sofrimento das populações e porque é que quase ninguém fala disto. O Sudão é um dos maiores países de África, rico em cultura, em história e também em conflitos. Tudo começou em abril de 2023, quando duas forças armadas, que antes eram aliadas, entraram em guerra uma contra a outra. De um lado, um exército regular do Sudão, as Sudanese Armed Force, comandadas pelo general Abdel Fattah Burhan, e do outro lado, as Rapid Support Force, conhecidas como RSF, lideradas por Mohamed Hamdan Dagalo, também chamado Hemedti. Porquê é que fazem nomes tão complicados, mano? Foda-se. Ambos lutavam pelo poder absoluto no país depois da queda do ditador Omar al-Bashir, mas o resultado não foi uma disputa política. Foi o início de uma das guerras mais violentas e mais brutais do século XXI. Cidades inteiras transformaram-se em zonas de guerra e muitas famílias fugiram. E em poucos meses, o Sudão mergulhou num colapso total. Para compreender mais sobre esta tragédia, temos que olhar para o passado. A região de Darfur, no oeste do país, já foi palco de um genocídio entre 2003 e 2005, quando as milícias árabes, conhecidas como Janjaweed, atacaram comunidades não árabes, como os Masalit, Fur e Zagnawa. Centenas de milhares de pessoas morreram nessa altura e o mundo simplesmente prometeu que nunca mais deixaria isso acontecer. De novo, infelizmente voltou a acontecer, só que muito pior. Agora vocês me perguntam, mas quem eram os Janjaweed? Eram precisamente as forças que anos mais tarde dariam origem à atual RSF. Ou seja, os mesmos grupos armados responsáveis pelas atrocidades do passado e voltaram a atacar outra vez. Mas só que desta vez bem pior, como eu tinha dito ainda há bocado. Desde 2023, o Sudão vive um pesadelo. As duas forças, o Exército e o RSF, disputam cidades, vilas e regiões inteiras, sem qualquer respeito aos civis. RSF lançaram ataques El Fasher, Nayala, Junaína. Há relatos de massacres, execuções, pilhagens e até de estupros em massa usados como arma de guerra. Testemunhas contam que homens, mulheres e crianças foram mortos apenas por pertencerem a grupos étnicos errados. Faz lembrar um pouco do passado, na altura da Segunda Guerra Mundial, da Alemanha nazista, quando criou o Holocausto, com muitos genocídios só por serem de outra etnia, mataram milhões de pessoas porque eles eram numa raça ariana e que essa raça ariana era mais poderosa e que era mais inteligente que os outros. Epá, tretas. É triste, é triste. Segundo as Nações Unidas, mais de 10 milhões de pessoas foram deslocadas. Quase a metade da população do Sudão enfrenta fome extrema. Mas mesmo com essas atrocidades, o mundo permanece em silêncio. Várias organizações humanitárias, incluindo a Amnistia Internacional e os Médicos Sem Fronteiras, denunciam crimes contra a humanidade e sinais claros de genocídios. As Forças Armadas de RSF
têm cercado as cidades inteiras, impedindo a entrada de alimentos e medicamentos. Uma tática que provoca fome em massa, especialmente entre crianças. E há vídeos com testemunhas que mostram valas comuns, aldeias queimadas e comunidades inteiras apagadas do mapa. Os ataques concentram-se principalmente contra grupos não árabes, que confirma a intenção de eliminar certas etnias. Algo que juridicidamente configura o genocídio. E, no entanto, as grandes potências internacionais permanecem em silêncio. Praticamente não agem. Há quem pergunte porquê? Porque é que ninguém fala disto? A resposta é complexa. O Sudão não é uma grande potência económica. Não há petróleo em quantidade que interesse ao Ocidente. As potências regionais, como o Egito, os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, têm interesses próprios e muitas delas até financiam as forças envolvidas. Além disso, há censura e bloqueios de comunicação. Jornalistas e observadores internacionais têm acesso limitado do país. Tudo isto cria um apagão mediático que esconde uma das maiores catástrofes humanas do nosso tempo. O povo sandunês está a pagar o preço. Crianças sem escola, hospitais destruídos, fome, doenças e uma geração inteira sem futuro. Muitos fogem para o Sandé, Sudão do Sul e para o Egito, onde enfrentam novos perigos, campos sobrelotados e falta de ajuda internacional. Estima-se que um quarto da população do Sudão tenha sido obrigada a abandonar as suas casas. E cada semana que passa, as mortes aumentam e o genocídio aumenta. O genocídio no Sudão não é um evento que nós conhecemos do passado. É um evento que está a acontecer neste momento, enquanto estás a ver o vídeo, está a acontecer isso neste momento. E o silêncio global é tão mortal quanto as balas. Talvez não possamos acabar com a guerra sozinhos, mas podemos impedir que seja esquecida. A partir desta história, falo sobre o Sudão, porque ignorar um sofrimento de um povo é permitir que ele continue. Bem, malta, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram do vídeo, já sabem o que é que tenho de fazer: subscrever no canal, deixarem o vosso like, deixarem o vosso comentário o que é que acharam do vídeo e se deve fazer mais tipo de vídeos assim. E claro, carregarem no sininho em todos para receber todas as notificações deste canal. Espero mesmo que tenham curtido o vídeo. E sim, malta, eu sei que não tenho estado muito focado nos vídeos. Foi mais por causa da escola, porque estava no último ano e estava focado mais para a PAP. Vocês estão a perceber onde é que estou a querer chegar, né? A PAP é a parte mais complicada da escola, então eu tinha que me focar mais na PAP. E isso permitiu-me que parasse um bocadinho com os vídeos e concentrasse mais com a PAP do que com os vídeos. Mas agora prometo que vou voltar aos vídeos. Não prometo que seja todos os dias e todas as semanas, vou lançando a pouco, tá bem? Vou esperando, mas vou fazendo o que posso. Vou tentar trazer conteúdo fixe para vocês acompanharem e para vocês entreterem-se. Bem, malta, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e até o próximo vídeo.